Meu marido me levou à torre mais alta de seu império bilionário, em Guadalajara. Ele disse para admirarmos a vista juntos, mas quando me aproximei do parapeito, senti suas mãos contra as minhas costas e o vazio sob os meus pés. Caí 22 andares. Ele acreditou que eu morreria e que finalmente teria tudo só para ele. Mas o que Alejandro não sabia é que eu iria sobreviver. E quando voltasse, não seria como sua esposa submissa. Seria o seu pior pesadelo. O vento de Guadalajara soprava com força naquela tarde de outubro, fazendo com que as lonas de proteção da construção se agitassem como fantasmas brancos contra o céu cinza. Maria Fernanda Hernández segurava seu cabelo castanho com uma mão enquanto caminhava ao lado de seu marido, Alejandro, pelo 22º andar da torre principal do complexo Castilho del Sol, o projeto mais ambicioso que a família dele havia construído em toda a sua história. O cheiro de cimento fresco, metal e tinta preenchia o ar. Os operários tinham saído mais cedo naquele dia. Alejandro insistiu que era importante que os dois revisassem pessoalmente o avanço das obras. Maria não suspeitava de nada. Depois de 7 anos de casamento, confiava nele como em ninguém mais. Ela usava um vestido azul marinho, saltos discretos e um casaco leve. Alejandro estava de terno escuro, impecável como sempre, com aquele sorriso que ela conhecia tão bem, ou assim acreditava. Caminharam em silêncio pelos corredores inacabados. As paredes ainda mostravam os cabos elétricos expostos, o piso de concreto áspero sob seus pés. Alejandro a guiou até o terraço externo, uma plataforma ampla que dava vista para toda a cidade de Guadalajara. De lá, viam-se as luzes começando a acender, o trânsito como rios de metal brilhante, a catedral ao longe. Maria aproximou-se do parapeito temporário de metal. O vento era mais forte ali em cima. Sentiu um calafrio. Alejandro, é muito alto. Melhor voltarmos para dentro, disse ela, virando-se levemente. Ele não respondeu. Tinha as mãos nos bolsos, olhando para ela com uma expressão que ela jamais tinha visto. Vazia, fria, como se estivesse olhando para uma estranha. O que houve? Perguntou Maria, sentindo um nó no estômago. Nada, respondeu ele com voz neutra. Só pensava no quanto tudo mudou desde que meus pais morreram. Maria aproximou-se dele com preocupação. Os pais de Alejandro haviam falecido 6 meses atrás em um acidente de carro na estrada para Puerto Vallarta. Foi devastador para toda a família. Desde então, Alejandro estivera distante, quase ausente. Ela atribuiu isso à dor. Amor, sei que tem sido difícil, mas estamos juntos. Vamos superar isso, disse Maria, estendendo a mão para ele. Alejandro deu um passo para trás. Você sabe o que meu pai dizia sobre você? Perguntou com um sorriso estranho, torto. Dizia que você era mais inteligente do que eu, que você devia gerenciar o império porque eu era um irresponsável. Maria franziu a testa. Isso não é verdade, Alejandro. Seu pai te amava. Sim, me amava tanto que deixou seu testamento declarando você como administradora principal de tudo. Você, Maria, não eu, seu próprio filho. O coração de Maria começou a bater mais rápido. Ela sabia que o advogado da família havia mencionado algo sobre responsabilidades administrativas, mas nunca imaginou que isso causasse ressentimento em Alejandro. Eu não pedi isso. Podemos gerenciar juntos, como sempre fizemos tudo, disse ela com voz trêmula. Juntos? Repetiu Alejandro com desprezo. Como quando você tomava decisões sem me consultar, como quando meus próprios funcionários procuravam você em vez de mim, como quando minha própria mãe dizia que eu não tinha a sua visão. Alejandro, por favor, você está interpretando tudo errado. Cale a boca! A palavra foi como um golpe. Ele nunca tinha falado assim com ela. Nunca. Maria sentiu o perigo antes de vê-lo se mover. Foi um instinto primitivo. Algo em seu corpo gritou para que corresse.
Mas já era tarde. Alejandro avançou em direção a ela com uma velocidade que a paralisou. Suas mãos se estenderam, firmes, decididas. Maria tentou recuar, mas suas costas chocaram-se contra o parapeito de metal. Alejandro, não! Ele a empurrou. Não foi um empurrão acidental. Não foi um impulso de raiva. Foi calculado, frio, definitivo. Suas mãos contra o peito dela, com toda a sua força, lançando-a para trás. Maria sentiu o vazio debaixo de seus pés. O mundo virou. O céu e a cidade se misturaram em um redemoinho de cores. Abriu a boca para gritar, mas o ar escapou de seus pulmões. Ela caiu. 22 andares. O vento rugia em seus ouvidos. Sua mente gritava, mas seu corpo não respondia. Viu fragmentos. O prédio subindo, as nuvens se afastando. O rosto de Alejandro debruçado sobre o parapeito, olhando-a cair sem expressão. Então, tudo se tornou preto e dor. Maria Fernanda Hernandes impactou contra algo macio, mas firme. Não foi concreto. Não foi morte instantânea. Foram placas gigantes de espuma protetora e lonas industriais que os trabalhadores haviam colocado nos andares inferiores para proteger materiais delicados. O impacto foi brutal. Sentiu cada osso de seu corpo estalar. Sentiu suas costelas quebrarem, sua cabeça explodir em dor. Mas estava consciente. Apenas. Através da névoa da dor, ouviu vozes distantes. Meu Deus! Tem alguém aí! Chamem uma ambulância! É uma mulher! Está viva! Passos se aproximavam correndo. Alguém afastou as lonas. Um rosto moreno, de olhos preocupados, apareceu sobre ela. Senhora, está me ouvindo? Não se mexa. A ajuda já vem. Maria tentou falar, mas só saiu um gemido. Sangue em sua boca. Dor em toda parte. Fique calma. Já está a salvo. Sou Miguel. Trabalho aqui. Não vou deixá-la sozinha. Então, outra voz, mais distante, mas inconfundível. Maria, meu Deus, Maria! Era Alejandro, correndo escada abaixo, gritando o nome dela com falso desespero. Miguel virou-se para ele, mas algo em seu instinto o fez ficar junto de Maria, protegendo-a com seu corpo. Maria, com o último esforço que lhe restava, agarrou a manga da camisa de Miguel. Seus lábios se moveram, apenas um sussurro que só ele pôde ouvir. Ele me empurrou. E então tudo se tornou escuridão. O Hospital Ângeles da Cidade do México estava em silêncio quando Maria Fernanda abriu os olhos. A primeira coisa que sentiu foi a dor. Uma dor tão profunda e absoluta que lhe arrancou um gemido antes de poder se controlar. Ela está acordando. Chamem o Dr. Estrada. Vozes ao seu redor. Movimento. Luzes brancas e cegantes. Maria tentou focar a visão, mas tudo estava embaçado. Sentiu algo apertando seu braço. Tubos em seu nariz. O peso de bandagens por todo o seu corpo. Senhora Hernandes, sou o Dr. Estrada. Você está no hospital. Teve um acidente muito grave, mas está viva. Preciso que não se mova. Tem fraturas múltiplas. Acidente. A palavra ressoou em sua cabeça como uma mentira. Não foi um acidente. Foi Alejandro. Suas mãos a empurrando. O vazio. A queda. Maria tentou falar, mas sua garganta estava seca, áspera. Uma enfermeira aproximou um pouco de água com um canudo. Bebeu devagar. Cada gole era agonia. Onde? Onde estou? Conseguiu sussurrar. Na Cidade do México. Trouxemos a senhora de helicóptero de Guadalajara. Tem 3 costelas quebradas, fratura no braço esquerdo, contusão pulmonar, trauma craniano leve e múltiplas contusões. É um milagre que esteja viva depois de cair dessa altura. A porta do quarto se abriu.
Maria sentiu pânico instantâneo, pensando que seria Alejandro. Mas não. Era um homem jovem, moreno, com roupa de trabalho e um boné nas mãos. Miguel, o operário que a encontrou. Com licença, doutor. Só queria saber como ela está, disse Miguel da porta, respeitoso. O doutor Estrada olhou para Maria. Conhece este jovem? Maria assentiu levemente, sem tirar os olhos de Miguel. Algo na presença dele a fazia sentir-se segura. Ele tinha ouvido suas últimas palavras antes de desmaiar. Podem dar 5 minutos, disse o doutor, saindo junto com as enfermeiras. Miguel aproximou-se devagar da cama, como se temesse assustá-la. Ficou de pé, nervoso, girando o boné entre as mãos. Senhora Maria, eu não sei se deveria dizer isso agora, mas acho que a senhora tem o direito de saber. Começou ele com voz baixa. Diga-me, sussurrou ela. Miguel olhou para a porta, certificando-se de que ninguém ouvia. Seu marido chegou minutos depois que a senhora caiu. Ele estava tranquilo demais para alguém cuja esposa acaba de cair de um prédio. Começou a gritar quando viu que havia gente por perto. Mas antes disso, quando descia as escadas, eu o vi. Não corria. Caminhava normal. Maria fechou os olhos. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Ele me pediu para deixá-lo carregá-la, que ele a levaria ao hospital. Mas algo dentro de mim disse que não. Eu me recusei. Disse a ele que já tinha chamado a emergência e que era melhor não movê-la. Ele ficou muito bravo. Ameaçou me demitir, me processar, mas eu não cedi. Obrigada, murmurou Maria, sua voz falhando. Tem mais, continuou Miguel, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Eu trabalho nas obras do Complexo Castillo há 3 anos. Conheço muita gente lá. Há uns 6 meses antes dos pais do seu marido morrerem, ouvi uma conversa. Eu estava no andar de cima, instalando tubulação, quando ouvi vozes no escritório de baixo. Era o senhor Castillo, o pai do seu marido, falando com a esposa dele. Maria abriu os olhos, olhando fixamente para ele. O senhor Castillo dizia que estava preocupado em deixar tudo nas mãos de Alejandro. Dizia que ele era bom para as aparências, mas terrível para os negócios, que gastava mais do que ganhava, que tomava decisões impulsivas. E então a senhora Castillo disse algo que ficou gravado em mim. Maria é diferente. Ela tem cabeça fria. Deveríamos colocá-la como administradora principal. O coração de Maria batia dolorosamente. Tudo fazia sentido agora. A frieza de Alejandro nos últimos meses, seus comentários passivo-agressivos, seu ressentimento crescente. O senhor Castillo concordou, continuou Miguel. Disse que falaria com seus advogados para modificar o testamento. Que a senhora seria quem gerenciaria o império, com Alejandro como sócio, mas sem poder de decisão final. Eu nunca disse nada a ninguém porque não era o meu lugar, mas agora, depois do que aconteceu, ele queria me matar, disse Maria, as palavras saindo como facas, para ficar com tudo, para me eliminar da herança. Miguel assentiu lentamente. Senhora, eu não tenho provas de nada, só o que vi e o que ouvi, mas se a senhora me diz que ele a empurrou, eu acredito. A porta se abriu bruscamente. Alejandro entrou como um furacão, com terno cinza impecável e rosto preocupado, que Maria agora reconhecia como puro teatro. Atrás dele vinha uma assistente com flores enormes e um médico particular. Maria, amor, graças a Deus você acordou, exclamou Alejandro, aproximando-se rapidamente da cama. Miguel levantou-se, bloqueando a passagem instintivamente. Com licença, senhor, mas a senhora precisa descansar. O doutor Estrada disse que não pode receber muitas visitas. Disse Miguel, firme. Alejandro olhou para ele com desprezo. E quem é você para me dizer quando posso ver minha esposa? Sou Miguel Ramírez, senhor. Trabalho na sua construção.
Fui quem encontrou a senhora depois da queda. Ah, sim, o operário heróico, disse Alejandro com sarcasmo. Agradeço seu serviço. Agora retire-se. Este é um assunto familiar. Maria reuniu toda a sua força para falar. Miguel, fique. Alejandro virou-se para ela, surpreso. Maria, amor, o que está dizendo? Precisamos de privacidade. Quero que ele fique, repetiu ela, sustentando o olhar de Alejandro pela primeira vez desde que acordou. Algo mudou nos olhos de seu marido. Um lampejo de raiva que desapareceu tão rápido quanto chegou, substituído novamente por preocupação falsa. Está bem, como quiser. Você está em choque, é normal, disse Alejandro, aproximando-se pelo outro lado da cama. Tomou a mão de Maria e ela teve que se conter para não afastá-la. Eu estava tão assustado, amor. Quando vi que você caiu, pensei que tinha te perdido. Você viu como eu caí? Perguntou Maria, cada palavra medida. Sim, eu estava logo atrás de você. Você escorregou na beirada. Tentei te segurar, mas foi muito rápido. Foi horrível. Mentiroso. Cada palavra era uma mentira perfeitamente construída. Os médicos dizem que você se recuperará completamente, continuou Alejandro. Já contratei os melhores especialistas. Vamos te levar para uma clínica privada em Houston, se for necessário. Não vou economizar em nada para que você fique bem. Miguel observava a cena em silêncio, mas Maria podia sentir sua presença protetora. Preciso descansar, disse Maria, fechando os olhos. Claro, amor. Vou estar aqui fora. Qualquer coisa que precisar, é só dizer. Alejandro saiu do quarto com seu séquito. Miguel esperou alguns segundos antes de falar. Senhora, não é seguro que fique aqui. Ele tem dinheiro, poder, conexões. Se quis matá-la uma vez... Eu sei, sussurrou Maria. Mas agora não posso nem caminhar. Estou presa. Não está sozinha, disse Miguel com determinação. Eu vou falar com os outros trabalhadores. Muitos deles viram coisas estranhas naquele dia. O prédio estava vazio quando não devia estar. As câmeras de segurança do 12º andar estavam desligadas. Há gente que suspeita. Maria olhou para ele com gratidão e algo mais. Esperança. Por que está me ajudando? Você nem me conhece. Miguel sorriu tristemente. Minha irmã morreu há 2 anos. O marido dela a espancava. Todos sabiam, mas ninguém fez nada. Quando finalmente a matou, disse que foi um acidente e acreditaram nele porque ele tinha dinheiro e ela não era ninguém. Não vou deixar que isso aconteça outra vez. Não se eu puder evitar. Naquela noite, enquanto Maria jazia na escuridão de seu quarto de hospital, ouvindo os bips das máquinas, tomou uma decisão. Não seria outra vítima silenciosa. Não iria desaparecer. Alejandro tinha cometido um erro. A deixou viva. E ela ia garantir que esse fosse o seu último erro. 2 semanas depois, Maria Fernanda continuava no Hospital Ângeles, sob estrita vigilância médica. Suas costelas começavam a sarar. O braço fraturado estava imobilizado com gesso, e os hematomas que cobriam seu corpo passavam do roxo escuro para o amarelo esverdeado. Mas a dor física não era nada comparada com a que sentia no peito, cada vez que Alejandro entrava no quarto com sua máscara perfeita de marido preocupado. Ele chegava todos os dias. Trazia flores frescas, falava com os médicos, certificava-se de que toda a equipe soubesse que ele era o marido devoto que não se separava de sua esposa ferida. Maria aprendeu a atuar também. Sorria fracamente, aceitava seus beijos na testa, agradecia suas atenções. Por fora parecia a esposa se recuperando. Por dentro estava armando um plano. Miguel tornou-se seu aliado secreto. Vinha durante as noites, quando Alejandro já tinha ido embora, disfarçando-se de funcionário da manutenção ou de parente de outros pacientes. Trazia informações.
muitas informações. Senhora Maria, tenho notícias, disse Miguel uma noite, entrando silenciosamente no quarto. Eram quase 11 horas. O hospital estava tranquilo. Maria sentou-se com cuidado. Cada movimento ainda doía, mas já conseguia sentar-se sem ajuda. Conte-me. Miguel pegou seu celular e mostrou um print de tela. Era uma notícia do jornal Reforma. Maria Fernandes Hernandes, esposa do empresário Alejandro Castilho, viaja para o exterior por razões pessoais. O herdeiro do Grupo Castilho assume controle total das operações. Maria sentiu o sangue gelar. O que significa isso? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Seu marido deu uma coletiva de imprensa há 3 dias. Disse que a senhora decidiu tirar um tempo indefinido fora do país para se recuperar emocionalmente da morte de seus sogros, que pediu privacidade, que ele respeitava sua decisão e que, enquanto isso, ele assumiria as rédeas completas do negócio familiar. Ele está me apagando, sussurrou Maria incrédula. Está dizendo que fui embora para que ninguém pergunte por mim. Exato. E tem mais. Apresentou documentos em cartório, declarando-se único administrador legal do Grupo Castilho. Usou uma procuração assinada pela senhora há 2 anos, quando lhe deram anestesia para uma pequena cirurgia. A senhora se lembra? Maria recordou. Foi uma operação de vesícula. Alejandro lhe disse que era procedimento padrão assinar uns papéis em caso de emergência. Ela confiou. Assinou sem ler direito. Aquele maldito, murmurou, fechando os punhos. A dor nas costelas a lembrou que não podia se alterar muito. Mas tem boas notícias, continuou Miguel. Falei com vários trabalhadores da construção. 5 deles estão dispostos a testificar que naquele dia o prédio foi evacuado sem razão aparente. Alejandro pessoalmente lhes disse para irem embora mais cedo. Alguns viram que as câmeras do 12º andar estavam cobertas com plástico preto. Tudo estava planejado. Maria sentiu uma mistura de raiva e validação. Não estava louca. Não foi sua imaginação. Foi uma tentativa de assassinato premeditada. Miguel, preciso que faça algo por mim, disse Maria, olhando-o diretamente. Preciso que contate o advogado Ernesto Villarreal. Era o advogado pessoal dos meus sogros. O escritório dele fica em Polanco. Diga a ele que preciso vê-lo com urgência, mas que Alejandro não pode saber. Como vou convencê-lo? Sou um operário. Ele não vai acreditar em mim? Maria tirou a corrente de ouro que usava no pescoço. Era fina, mas tinha um pingente particular. Uma pequena Virgem de Guadalupe, com um diamante no centro. Sua sogra tinha lhe dado anos atrás. Dê isto a ele vai reconhecer. E diga estas palavras exatas. A rosa do deserto precisa de água. Era uma frase que minha sogra e ele usavam quando havia assuntos delicados. É um código. Ele vai saber que é real. Miguel pegou a corrente com cuidado e a guardou no bolso. 3 dias depois, às 4 da manhã, Miguel voltou com mais alguém. Era um homem mais velho, de uns 60 anos, com cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno escuro e maleta de couro. O advogado Villarreal. Senhora Hernandes, disse o advogado, aproximando-se da cama com expressão grave. Quando sua sogra me mostrou essa corrente, pensei que seria a única vez que ouviria essa frase. Fico feliz e preocupado ao mesmo tempo por estar aqui. Doutor, preciso saber a verdade sobre o testamento dos meus sogros, disse Maria sem rodeios. Villarreal olhou para Miguel. Maria interveio. Ele é de confiança. Pode ficar. O advogado assentiu e abriu sua maleta. Tirou uma pasta grossa cheia de documentos legais. Os senhores Castilho modificaram seu testamento 8 meses antes de morrer. Especificamente, depois de uma auditoria interna que revelou que Alejandro havia desviado fundos da empresa
para cobrir dívidas de jogo. Perdeu quase 4 milhões de dólares em um cassino de Las Vegas. Maria não podia acreditar no que ouvia. Alejandro nunca lhe dissera nada. Eles não queriam deserdá-lo, continuou Villarreal. Era o filho deles, mas queriam proteger o patrimônio familiar. Por isso criaram uma cláusula especial. A senhora, Maria Fernanda, seria designada como administradora geral, com poder de veto sobre qualquer decisão financeira maior. Alejandro teria acesso aos lucros, mas não ao controle operacional. E ele sabia? Perguntou Maria. Seu pai lhe disse uma semana antes do acidente. Tiveram uma briga terrível. Alejandro o chamou de traidor, disse que o estavam humilhando. Sua mãe tentou mediar, mas ele saiu furioso da reunião. Essa foi a última vez que se falaram. As peças se encaixavam. O ressentimento, o ódio, a frieza. Alejandro a culpava por roubar o que ele considerava seu por direito de sangue. Doutor, o que posso fazer? Ele já se declarou o único dono. Tem documentos. Eu estou aqui, ferida, sem acesso a nada. Villarreal sorriu ligeiramente. Ele pode ter documentos, mas eu tenho o testamento original certificado e registrado em cartório. Além disso, tenho algo mais. Tirou um envelope pardo e o abriu. Dentro havia fotografias e documentos bancários. Depois da morte de seus pais, comecei a investigar por conta própria. Chamemos de intuição profissional. Descobri que Alejandro tem transferido dinheiro do Grupo Castilho para contas nas Ilhas Cayman. Já vão quase 15 milhões de dólares. Evasão fiscal, lavagem de dinheiro, fraude corporativa, tudo documentado. Maria sentiu uma centelha de esperança pela primeira vez em semanas. É suficiente para detê-lo? É suficiente para colocá-lo na cadeia por anos. Mas precisamos nos mover com cuidado. Alejandro tem amigos poderosos, juízes, políticos, empresários. Se suspeitar que a senhora está viva e preparando algo, poderia apagar evidências, ou pior, tentar de novo. Então preciso desaparecer oficialmente, disse Maria, entendendo a estratégia. Deixar que ele acredite que ganhou. Exatamente. Eu posso tirá-la do hospital sem que ninguém saiba. Tenho uma casa em Cuernavaca que ninguém conhece. Lá pode se recuperar completamente. Enquanto isso, Miguel e eu reuniremos mais evidências, mais testemunhas. Quando voltar, será com todo o peso da lei do seu lado. Miguel interveio. Eu posso conseguir as gravações das câmeras de outras áreas do complexo. Embora as do 12º andar estivessem desligadas, há outras nos acessos. Com certeza algo ficou registrado. Maria olhou para esses dois homens que mal conhecia, mas que arriscavam tudo para ajudá-la. Um advogado honrado e um operário humilde, contra um império de dinheiro e corrupção. Quando vamos? Perguntou Maria. Esta noite mesmo, respondeu Villarreal. Fingirei que preciso transferi-la para um hospital privado para exames especializados. Miguel será o paramédico. Tiraremos seu corpo do sistema e oficialmente a senhora desaparecerá. 4 horas depois, às 8 da manhã, Alejandro chegou ao hospital com sua rotina habitual. Café na mão, terno impecável, sorriso ensaiado. Entrou no quarto de Maria e ficou paralisado. A cama estava vazia, os lençóis perfeitamente arrumados, os monitores desligados. Nenhum pertence pessoal, como se nunca estivesse estado ali. Correu ao posto de enfermagem. Onde está minha esposa? Onde está Maria Fernandes? A enfermeira revisou o computador confusa. Senhor Castillo, segundo o sistema, sua esposa teve alta ontem à noite. Assinou sua saída voluntária e foi embora. Como? Ela não pode nem andar sozinha. Quem autorizou isto? Aqui diz que o doutor... Um momento. O doutor Villarreal autorizou a transferência para uma clínica privada para reabilitação.
Sua esposa assinou todos os papéis. Alejandro sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Maria estava viva. Maria estava livre. E Maria sabia a verdade. Pegou seu celular e ligou para seu chefe de segurança. Encontrem-na. Não me importa como. Quero saber onde está Maria. Agora. Mas já era tarde. Maria Fernanda havia desaparecido do mapa. E quando voltasse, não seria como vítima. Seria como vingança. A casa em Cuernavaca era pequena, mas acolhedora. Estava escondida em uma rua tranquila do bairro Vista Hermosa, cercada de buganvílias e mangueiras. Nada a ver com a mansão de San Angel, onde Maria vivera os últimos 7 anos. Mas aqui, nesta humilde casa de 2 andares, com piso de azulejo e paredes caiadas, Maria sentia-se mais segura do que nunca. Tinham passado 3 semanas desde sua fuga do hospital. Suas costelas continuavam doendo quando respirava fundo, mas já conseguia caminhar sem ajuda. O gesso do braço a incomodava, mas era suportável. O mais importante era que sua mente estava clara, focada, pronta para a batalha. O advogado Villarreal chegava a cada 2 dias com atualizações. Miguel vinha quase todas as noites depois de seu turno na construção. Entre os 3, haviam montado um caso que poderia destruir Alejandro Castilho completamente. Era uma tarde de novembro quando Villarreal chegou com notícias que mudariam tudo. Maria precisa ver isto, disse o advogado, entrando na pequena sala com seu notebook debaixo do braço. Parecia mais sério que o habitual. Maria estava sentada no sofá, revisando documentos financeiros do Grupo Castilho que Villarreal havia conseguido de forma legal, ou quase legal. Fechou a pasta e deu-lhe toda a sua atenção. O que você encontrou? Villarreal abriu o notebook e virou a tela para ela. Era um vídeo de segurança, em preto e branco, com data e hora no canto superior. Maria reconheceu o lugar imediatamente. O estacionamento do Complexo Castilho, 2 horas antes de sua queda. Na imagem, via-se Alejandro falando com um homem de constituição robusta, tatuagens visíveis nos braços. A conversa parecia tensa. Alejandro lhe entregava um envelope grosso. O homem o abria. Contava algo que parecia dinheiro. Assentia e ia embora. Quem é ele? Perguntou Maria. Chama-se Rubén Medina, ex-presidiário. Tem antecedentes por agressão e roubo. Trabalhava como guarda de segurança no complexo até um mês atrás. Miguel o reconheceu. Foi ele quem desligou as câmeras do segundo andar naquele dia. Maria sentiu o estômago revirar. Não foi apenas um impulso. Alejandro havia planejado tudo. Havia contratado alguém para garantir que não houvesse evidências. Onde está esse homem agora? Desapareceu. Deixou seu apartamento em Tlalnepantla sem avisar, mas encontramos algo melhor. Villarreal mudou a tela. Agora mostrava registros bancários. Alejandro depositou 50 mil pesos para ele 3 dias antes do incidente. Outros 50 mil no dia seguinte. Tudo de uma conta pessoal, não da empresa. Tentou ser discreto, mas deixou rastro. É suficiente, disse Maria, sentindo a adrenalina. Com isto e os depoimentos dos trabalhadores, podemos demonstrar premeditação. Tem mais, continuou Villarreal. Investiguei a fundo as finanças de Alejandro. Não só roubou dinheiro da empresa, também falsificou contratos com fornecedores fantasmas. O Complexo Castilho tem custos excedentes de quase 30 milhões de pesos. Dinheiro que supostamente foi gasto em materiais e mão de obra que nunca existiram. Como fez isso sem que ninguém percebesse? Porque seus pais confiavam nele. Assinavam o que lhes punha na frente. E quando começaram a suspeitar, quando começaram a fazer auditorias, morreram naquele acidente. Maria sentiu um calafrio. Está sugerindo que... Não tenho provas.
disse Villarreal com cuidado. Mas a polícia encerrou o caso muito rápido. Foi declarado acidente por falha mecânica. O carro dos seus sogros capotou em uma curva da rodovia. Nunca se investigou a fundo. E casualmente, 2 semanas antes, seu sogro tinha dito a Alejandro que iriam tirar-lhe o controle da empresa. Maria ficou em silêncio, processando a magnitude do que estava ouvindo. Alejandro não só tentou matá-la, possivelmente havia matado seus próprios pais. A porta se abriu. Era Miguel, chegando mais cedo do que o usual. Trazia uma mochila e expressão urgente. Senhora Maria, doutor, temos um problema. O que aconteceu? Perguntou Maria, levantando-se. Alejandro está procurando-a ativamente. Contratou detetives particulares. Já foram ao hospital. Interrogaram enfermeiras, revisaram câmeras. Encontraram o vídeo de quando atiramos. Tem a placa do carro que usamos. Villarreal empalideceu. Esse carro está no meu nome. Eu sei, disse Miguel. Por isso vim rápido. Tem no máximo umas horas antes que rastreiem nesta direção. Precisamos movê-la. Maria sentiu medo, mas também determinação. Não, chega de fugir. Senhora, não é seguro. Miguel tem razão, interrompeu Villarreal. Se Alejandro me encontrar, então que me encontre, disse Maria, sua voz firme. Mas não aqui, nos meus termos, em um lugar público onde não possa fazer nada comigo sem testemunhas. Villarreal olhou para ela com admiração e preocupação. O que tem em mente? Maria caminhou até a janela olhando o entardecer sobre as montanhas de Morelos. Pensou em tudo o que havia perdido, seu casamento, sua confiança, quase sua vida. Mas também pensou no que havia ganhado. Clareza, força, propósito. Há uma reunião de acionistas do Grupo Castillo programada para depois de amanhã na Cidade do México, certo? Perguntou sem se virar. Sim, no Hotel Four Seasons. Alejandro convocou todos os principais investidores para anunciar mudanças estruturais na empresa. Basicamente, consolidar seu poder. Perfeito. É aí que vou voltar, na frente de todos, com todas as provas, e vou tirar dele tudo o que me roubou. Miguel e Villarreal trocaram olhares. É arriscado, disse o advogado. Alejandro terá segurança. Pode tentar tirá-la antes que fale. Por isso preciso que vocês cheguem primeiro. Contatem a imprensa, o jornal Reforma, a Televisa, o Milênio. Digam a eles que Maria Fernanda Hernández, a esposa desaparecida do herdeiro Castillo, vai fazer uma declaração pública sobre fraude corporativa e tentativa de homicídio, com evidências documentadas. Se fizer isso, não tem volta, advertiu Villarreal. Será guerra total. Já é guerra, respondeu Maria, virando-se para eles com olhos cheios de fogo. A diferença é que agora eu estou armada. Naquela noite, enquanto Maria tentava dormir, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Alô? Silêncio. Depois a voz de Alejandro. Fria, controlada, ameaçadora. Maria, que surpresa saber que continua viva. Ela não respondeu. Seu coração batia forte, mas manteve a compostura. Pensei que tínhamos chegado a um acordo silencioso, continuou ele. Você desaparecia. Eu seguia com minha vida. Todos felizes. Mas parece que não entendeu a mensagem. Entendi perfeitamente a mensagem quando me empurrou de um prédio, disse Maria, sua voz como gelo. Alejandro riu, uma risada sem humor. Isso foi um acidente, querida. Você sabe disso. O médico confirmou. Todos os relatórios dizem isso. Relatórios que você comprou. Cuidado com o que diz, Maria. A difamação é um crime grave. Tentativa de assassinato também. Fraude corporativa. Lavagem de dinheiro. Falsificação de documentos. Quer que eu continue? O silêncio do outro lado era tenso.
Quando Alejandro falou de novo, sua voz tinha perdido toda a pretensão de cordialidade. Não sabe com quem está se metendo. Posso fazer você desaparecer de verdade desta vez. Sem testemunhas. Sem corpo. Sem nada. Tente, desafiou Maria. Mas agora há pessoas demais que sabem a verdade. Se algo me acontecer, tudo vem à tona. E não só você cairá. Cairão todos os seus amigos corruptos com você. É um estúpido se acha que pode me vencer. Tenho advogados, dinheiro, poder. Você não é ninguém. Sou a dona legal de 51% do Grupo Castillo, Alejandro. Sou o seu pior pesadelo. E nos vemos depois de amanhã na reunião de acionistas. Prepare-se. Desligou antes que ele pudesse responder. Suas mãos tremiam, mas sorria. A guerra havia começado oficialmente. Miguel entrou no quarto preocupado. Era ele? Sim. Já sabe que estou viva, que tenho provas. E está assustado. Um homem assustado com dinheiro e conexões é perigoso, senhora. Eu sei. Por isso precisamos nos mover rápido. Ligue para o advogado. Diga que adiante tudo. A reunião será amanhã, não depois de amanhã. Vamos surpreendê-lo. A notícia correu rápido. À meia-noite, 3 meios de comunicação importantes haviam confirmado presença. Às 6 da manhã, as redes sociais explodiam com rumores. Maria Fernanda Hernández reaparece. Escândalo no Grupo Castillo. A herdeira fantasma regressa. Alejandro viu as notícias de seu escritório no 5º andar da Torre Castillo, no Paseo de la Reforma. Jogou o copo de uísque contra a parede. Seu assistente entrou correndo. Senhor, os advogados estão na linha. Querem saber o que fazer. Diga a eles que cancelem a reunião, que adiem tudo. Não podem, senhor. Os acionistas já estão a caminho. A imprensa está fora do hotel. Se cancelarmos, parecerá que temos algo a esconder. Alejandro apertou os punhos. Estava encurralado e sabia disso. Que minha equipe de segurança se prepare. Se Maria aparecer, tirem-na do prédio. Não me importa como. Mas o que Alejandro não sabia era que Maria já não estava sozinha. Já não era a esposa ingênua e confiante. Era uma mulher que tinha caído do céu e tinha sobrevivido. Uma mulher que tinha visto o verdadeiro rosto do mal e decidido lutar. E quando lutava, lutava para ganhar. O salão de eventos do Hotel Four Seasons, no Paseo de la Reforma, estava cheio. 32 acionistas do Grupo Castillo ocupavam as cadeiras de veludo vermelho ao redor de uma longa mesa de mogno. Empresários de terno, investidores estrangeiros, representantes de fundos de investimento. Todos esperavam a apresentação de Alejandro Castillo sobre os novos planos de expansão. Fora do salão, pelo menos 6 câmeras de televisão esperavam. Repórteres da Televisa, TV Azteca, Milênio e Reforma aglomeravam-se no corredor. A notícia tinha corrido como pólvora. A esposa desaparecida do herdeiro Castillo reapareceria com acusações graves. Era o escândalo do ano. Alejandro estava em um quarto privado adjacente, ajustando o nó da gravata em frente ao espelho. Usava um terno azul marinho italiano, abotoaduras de ouro, sapatos polidos. Parecia impecável, mas suas mãos tremiam levemente e havia sombras escuras sob seus olhos. Não tinha dormido. Seu chefe de segurança, um homem corpulento chamado Javier, entrou sem bater. Senhor Castillo, há um movimento estranho. Acabamos de detectar que o advogado Villarreal está no saguão, o advogado de seus pais. O que ele está fazendo aqui? Não o convidei. Não sei, senhor, mas vem acompanhado de um homem que parece operário. E tem mais alguma coisa? Os repórteres lá fora estão perguntando pela sua esposa. Insistem que ela vai chegar. Alejandro fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu, sua expressão era dura, decidida. Reforcem todas as entradas. Se Maria aparecer,
detenham-na antes que entre no salão. Digam que ela tem uma ordem de restrição, que está em tratamento psiquiátrico, o que seja, mas não pode entrar. Entendido? Sim, senhor. Alejandro saiu do quarto e caminhou em direção ao salão principal. Todos os olhares se voltaram para ele. Sorriu com confiança fingida e dirigiu-se ao pódio. Bom dia a todos. Obrigado por nos acompanharem nesta importante reunião. Hoje vamos discutir o futuro do Grupo Castilho e os emocionantes projetos que... As portas do salão se abriram de golpe. Maria Fernanda Hernandes entrou como uma aparição. Usava um vestido preto elegante, saltos altos, o cabelo solto sobre os ombros, o braço esquerdo ainda com gesso, mas caminhando ereta, com a cabeça erguida. Atrás dela vinha o advogado Villarreal com sua maleta, Miguel com uma caixa cheia de documentos e, surpreendentemente, uma mulher jovem com uma câmera profissional. O salão explodiu em murmúrios. Os acionistas ficaram de pé. Os flashes das câmeras lá fora dispararam como fogos de artifício. Alejandro ficou congelado no pódio, com o microfone na mão, olhando para sua esposa como se visse um fantasma. Olá, Alejandro, disse Maria, sua voz clara e firme ressoando no salão. Espero não interromper. O chefe de segurança tentou bloquear a passagem dela, mas Villarreal interveio. Ela é Maria Fernanda Hernandes de Castilho, acionista majoritária do Grupo Castilho, segundo o testamento dos senhores Castilho. Tem todo o direito legal de estar aqui. Se tentarem tirá-la, processo-os por violação de direitos corporativos. Um dos acionistas, um homem mais velho chamado Dr. Romero, sócio dos pais de Alejandro há 30 anos, levantou-se de sua cadeira. Senhora Hernandes, disseram-nos que a senhora tinha saído do país, que tinha renunciado às suas responsabilidades na empresa. Mentiram para vocês, respondeu Maria, caminhando para a frente com passo seguro, apesar da dor que ainda sentia nas costelas. Tal como mentiram em muitas outras coisas, e hoje vou demonstrar exatamente o quanto. Alejandro finalmente reagiu. Deixou o microfone e desceu do pódio tentando aproximar-se de Maria com um sorriso forçado. Maria, amor, o que está fazendo? Você está doente. Precisa descansar. Vamos conversar em particular. Não, disse ela, detendo-o com um olhar gelado. Chega de mentiras em particular. Hoje todo o mundo vai saber a verdade. Virou-se para os acionistas, sua voz firme e cheia de autoridade. Há 4 semanas, meu marido me levou ao 202º andar do Complexo Castilho em Guadalajara. Levou-me ao terraço externo com o pretexto de revisar as obras, e lá, a sangue frio, empurrou-me para o vazio tentando me assassinar. O salão estourou em exclamações de choque. Alejandro riu com incredulidade. Isso é ridículo. Você teve um acidente. Os médicos confirmaram. Você está confusa pelos medicamentos. Não estou confusa, interrompeu Maria. Estou muito lúcida e tenho provas. Miguel abriu a caixa e começou a distribuir pastas para cada acionista. Villarreal conectou seu notebook ao projetor do salão. O que estão vendo? Continuou Maria, enquanto a primeira imagem aparecia na tela. É o vídeo de segurança do estacionamento do Complexo Castilho, 2 horas antes da minha queda. Meu marido entregando 100.000 pesos em dinheiro a Rubem Medina, o segurança que convenientemente desligou todas as câmeras do 202º andar naquele dia. A imagem era clara, inegável. Alejandro empalideceu. Isso não prova nada. Eu lhe pagava por serviços extras de vigilância. Em dinheiro vivo, fora da folha de pagamento? Questionou Maria. A imagem seguinte mostra a transferência bancária de outros 50.000 pesos no dia seguinte. Dinheiro da sua conta pessoal, pagamentos que nunca reportou à empresa. Mudou o slide. Agora mostrava extratos bancários, transferências, documentos bancários. Mas isso não é tudo.
Enquanto investigava esta tentativa de assassinato, descobrimos algo muito pior. Meu marido tem roubado da empresa familiar durante 3 anos. 30 milhões de pesos desviados através de contratos falsos com fornecedores fantasmas. Os murmúrios se transformaram em gritos. Os acionistas começaram a revisar freneticamente as pastas. O Dr. Romero pôs-se de pé, furioso. Isso é verdade, Alejandro? Você tem roubado da sua própria empresa? Alejandro tentou manter a compostura, mas o suor começava a brilhar em sua testa. São documentos falsificados. Ela está tentando me destruir porque está ressentida. Cada documento tem o carimbo oficial do cartório, interveio Villarreal. Cada transferência está registrada no sistema bancário. Cada contrato falso tem sua assinatura digital, Senhor Castilho. Não há como negar a evidência. Maria avançou outro passo em direção a Alejandro, olhando-o diretamente nos olhos. Seus pais descobriram, não é? Por isso mudaram o testamento. Por isso me colocaram como administradora. Porque sabiam que você ia destruir tudo o que tinham construído. Alejandro apertou os punhos. Sua máscara de empresário sofisticado começava a rachar. Eles não tinham direito. Era minha herança. Eu sou filho deles, não você. E ainda assim escolheu matar por ela, disse Maria, sua voz falhando ligeiramente pela primeira vez. Você me amava, Alejandro. Ou era o que dizia. Estivemos juntos 7 anos. Como pôde? Por um momento, algo mudou no rosto de Alejandro. Algo sombrio e verdadeiro apareceu em seus olhos. Amor? Cuspiu a palavra com veneno. Nunca te amei, Maria. Precisava de você. Meus pais te adoravam. Pensei que me casando com você teria a aprovação deles, o respeito deles. Mas nem sequer isso funcionou. Sempre foi a favorita. A perfeita Maria. A inteligente. A responsável. A mulher jovem com a câmera continuava gravando tudo. Cada palavra. Cada confissão. Então decidi te eliminar, continuou Alejandro, já sem tentar esconder. Simples. Eficiente. Um acidente trágico. Ninguém suspeitaria. E eu finalmente teria o que sempre foi meu por direito. Exceto que eu sobrevivi, disse Maria. Sim, esse foi o seu primeiro erro. O segundo foi voltar. A tensão no salão era insuportável. O chefe de segurança tentou aproximar-se, mas Villarreal levantou a mão. Senhores acionistas, tenho aqui os documentos legais que demonstram que Maria Fernanda Hernández é a administradora legal do Grupo Castilho, segundo o testamento certificado dos senhores Castilho. Alejandro Castilho não tem autoridade para tomar decisões unilaterais. De fato, tem operado ilegalmente durante meses. O Dr. Romero pegou o microfone. Alejandro Castilho, em nome da Junta de Acionistas, solicito que renuncie imediatamente a qualquer cargo de direção no Grupo Castilho enquanto se investigam estas acusações. Não vou renunciar a nada, gritou Alejandro, perdendo completamente o controle. Isto é meu, minha família construiu. Não vou deixar que uma qualquer venha roubar de mim. Miguel deu um passo à frente, protetor. Cuidado como fala com a senhora. Alejandro olhou para ele com desprezo. E quem é você? O novo cachorrinho dela, um operário morto de fome tentando brincar de herói. Sou alguém que sabe reconhecer um covarde quando vê um, respondeu Miguel com calma. Um homem que empurra sua esposa de um prédio, que rouba sua própria família, que mente e manipula. O senhor não é homem, senhor Castilho. É uma vergonha. Alejandro tentou lançar-se contra Miguel, mas seu próprio chefe de segurança o deteve. As portas do salão se abriram novamente. Desta vez, entraram 4 agentes da Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México, liderados por uma mulher de terno cinza com distintivo na mão. Alejandro Castilho Hernández? Perguntou a agente. Alejandro ficou imóvel, olhando para ela.
Está preso por tentativa de homicídio, fraude corporativa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Tem o direito de permanecer em silêncio. O salão explodiu em caos. Os repórteres lá fora gritavam perguntas. Os acionistas levantavam-se de suas cadeiras. As câmeras gravavam cada segundo. Enquanto os agentes algemavam Alejandro, ele virou-se para ver Maria uma última vez. Já não havia arrogância em seu rosto, só ódio puro. Isto não termina aqui, disse-lhe entre dentes. Sim, termina, respondeu Maria, sua voz firme como aço. Hoje termina tudo. Os agentes o levaram. Maria ficou de pé no centro do salão, rodeada de flashes, perguntas, olhares. Sentiu que as pernas tremiam, mas manteve-se ereta. Miguel aproximou-se discretamente, oferecendo-lhe apoio silencioso. O advogado Villarreal pegou o microfone. Senhores acionistas, proponho uma moção para nomear Maria Fernanda Hernandes como diretora-geral interina do Grupo Castilho até que se resolvam todos os processos legais. Apoiado, disse o Dr. Romero. Um por um, todos os acionistas levantaram a mão. Maria fechou os olhos. Tinha ganhado. Por enquanto. Mas sabia que a batalha legal apenas começava. Alejandro tinha advogados poderosos, amigos influentes, dinheiro. Não se renderia facilmente. Naquela noite, enquanto Maria descansava em um hotel discreto de Polanco, sob proteção de segurança privada, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Pensou em não atender, mas algo a fez fazê-lo. Alô? Uma voz de mulher, jovem, assustada. Senhora Hernandes, meu nome é Sofia. Sofia Castillo. Maria franziu a testa. Não conhecia esse nome. Sou a irmã de Alejandro. Bom, meia-irmã. Ninguém sabe de mim. Meu pai teve um relacionamento antes de se casar com a esposa dele. Eu nasci disso. Me manteve em segredo toda a minha vida. O coração de Maria começou a bater mais rápido. Por que está me ligando? Porque sei de coisas sobre a morte de nosso pai, sobre Alejandro. Preciso falar com a senhora, mas tem que ser em segredo. Se ele descobrir, minha vida corre perigo. Maria sentiu um calafrio. A história estava longe de terminar. Onde e quando? Perguntou. A cafeteria La Parroquia, na colônia Roma, estava quase vazia às 10 da noite. Maria chegou acompanhada de Miguel, que insistiu em não deixá-la sozinha depois da ligação misteriosa. Sentaram-se em uma mesa ao fundo, perto da saída de emergência por precaução. Sofia Castillo chegou 15 minutos depois. Era uma mulher de uns 25 anos, magra, com cabelo preto longo e olhos verdes idênticos aos do pai de Alejandro. Usava jeans, um moletom com capuz e óculos escuros, apesar da noite. Parecia aterrorizada. Sentou-se em frente a Maria, sem pedir nada para beber. Suas mãos tremiam sobre a mesa. Obrigada por vir, disse Sofia com voz baixa. Não sabia a quem mais recorrer. Como soube de mim? Perguntou Maria. Todo o México sabe da senhora. Depois do que aconteceu hoje, está em todos os noticiários. E eu estive esperando este momento durante anos. Esperando que alguém finalmente enfrentasse Alejandro. Maria inclinou-se para a frente. Você disse que sabia coisas sobre a morte do seu pai. Sofia tirou um envelope pardo de sua mochila e deslizou-o sobre a mesa. Maria o abriu. Dentro havia fotografias, mensagens de texto impressas e documentos mecânicos. Meu pai me visitava em segredo, começou Sofia, limpando uma lágrima. Me mantinha financeiramente, mas ninguém podia saber de mim. Dizia que a esposa dele nunca o perdoaria. Eu aceitei essa vida porque não tinha opção, mas ele era bom comigo. Me amava. Sua voz falhou. Maria esperou pacientemente que continuasse.
2 semanas antes do acidente, meu pai veio me ver muito preocupado. Me disse que havia descoberto que Alejandro estava roubando dinheiro da empresa. Milhões. Também me contou que Alejandro tinha dívidas enormes com gente perigosa, quase empréstimos ilegais. Sabia que iam tirar-lhe o controle? Perguntou Maria. Sofia assentiu. Sim. Meu pai lhe disse que você seria a nova administradora. Alejandro ficou furioso. Ameaçou. Disse coisas horríveis. Meu pai me ligou naquela noite assustado. Disse que se algo lhe acontecesse, eu devia guardar toda a evidência que ele tinha me dado. Maria olhou as fotografias. Uma mostrava o carro dos Castilho depois do acidente, os freios destroçados, o volante torcido. A polícia disse que foi falha mecânica, disse Maria. Porque alguém pagou para que dissessem isso, respondeu Sofia. Veja isto. Pegou seu celular e mostrou uma série de mensagens. Eram de um número sem nome, mas o conteúdo era claro. Alguém escrevia para Sofia, dizendo para ela ficar calada, para esquecer o que seu pai lhe tinha contado, que se falasse, ela seria a próxima. Quem te mandou estas mensagens? Não sei, mas chegaram 2 dias depois do funeral. E depois, há um mês, recebi dinheiro, 100 mil pesos depositados na minha conta, sem explicação, como se alguém quisesse comprar meu silêncio. Miguel interveio. Guardou os registros bancários. Tudo está no envelope. Maria revisou os documentos. O depósito vinha de uma conta das Ilhas Cayman, a mesma conta onde Alejandro tinha estado lavando dinheiro do Grupo Castilho. Ele matou seus próprios pais, sussurrou Maria, sentindo náuseas. Por dinheiro, por poder, por ego, corrigiu Sofia. Alejandro sempre acreditou que tudo lhe pertencia. Quando meu pai o confrontou, quando lhe disse que não era apto para gerenciar o império, algo se quebrou nele. Decidiu que se não podia tê-lo por mérito, o teria por sangue. Por que não foi à polícia antes? Perguntou Miguel. Porque tinha medo, porque não tinha provas sólidas, porque sou uma filha ilegítima que ninguém reconhece oficialmente. Quem acreditaria em mim contra o herdeiro Castilho? Sofia olhou para Maria com desespero. Mas agora a senhora tem poder, tem voz. Pode fazer com que se investigue de novo. Maria pegou o envelope com determinação. Vou fazer isso, eu prometo. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão legal. Com a evidência fornecida por Sofia, a Procuradoria reabriu a investigação sobre a morte dos senhores Castilho. Peritos forenses examinaram novamente o veículo e encontraram sinais de sabotagem no sistema de freios. O mecânico que supostamente revisou o carro antes da viagem desapareceu misteriosamente, mas foram encontradas transferências bancárias de Alejandro para a conta dele dias antes do acidente. Alejandro foi formalmente acusado de duplo homicídio premeditado, além das acusações prévias. Sua equipe de advogados caros tentou tudo, desde declarar as provas como inadmissíveis até acusar Maria de conspiração. Mas a evidência era sólida demais. O julgamento tornou-se o evento midiático do ano. Todos os dias, as notícias mostravam Alejandro entrando no tribunal algemado, seu rosto antes arrogante agora demacrado e furioso. Maria testificou durante 3 dias completos, reviveu cada detalhe do empurrão, da queda, da dor. Chorou, mas nunca hesitou. Miguel também testificou. Contou como encontrou Maria, como Alejandro agiu suspeitosamente calmo, como tentou levá-la antes que chegassem os paramédicos. Sofia testificou sobre as confissões de seu pai, as mensagens ameaçadoras, o dinheiro suspeito. O advogado Villarreal apresentou montanhas de evidências financeiras, cada documento falso, cada transferência ilegal, cada centavo roubado. Depois de 6 semanas de julgamento,
O júri deliberou durante 2 dias. O veredito foi unânime. Culpado em todas as acusações. Alejandro Castillo foi sentenciado a 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 15 anos. Maria estava na sala quando leram a sentença. Viu como Alejandro fechava os olhos derrotado. Viu como o levavam de volta à prisão e sentiu algo estranho. Não alegria, não satisfação vingativa, apenas um profundo alívio. Tinha terminado. Realmente tinha terminado. Fora do tribunal, dezenas de repórteres a esperavam. Maria parou diante das câmeras, com Miguel e o advogado Villarreal ao seu lado. "Alguma declaração, senhora Hernández?" gritou um repórter. Maria respirou fundo. "Hoje a justiça foi feita, não só para mim, mas para os senhores Castillo, cujas vidas foram arrebatadas pela ambição de seu próprio filho. Quero agradecer a cada pessoa que me ajudou a chegar até aqui. A Miguel Ramírez, que salvou minha vida e arriscou tudo para fazer o que é certo. Ao advogado Villarreal, que defendeu a verdade quando era mais fácil olhar para o outro lado. E a todas as mulheres que foram vítimas de violência, eu lhes digo, não estão sozinhas. Sempre há esperança. Sempre vale a pena lutar." Os flashes estouraram. As perguntas seguiram, mas Maria não disse mais. Entrou no carro que a esperava e afastou-se do tribunal, deixando para trás esse capítulo sombrio de sua vida. 6 meses depois, o complexo Castillo del Sol, em Guadalajara, finalmente estava terminado. As torres brilhavam sob o sol de maio, majestosas e modernas. O projeto que havia sido manchado por corrupção e sangue agora se erguia como símbolo de renovação. Maria estava na cerimônia de inauguração, vestida com um terno branco elegante, o cabelo preso em um coque profissional. Já não usava gesso. Suas costelas tinham sarado completamente. As cicatrizes permaneciam tanto físicas quanto emocionais, mas ela tinha aprendido a viver com elas. Ao seu lado estava Miguel, já não vestido como operário, mas com terno formal. Maria o havia nomeado diretor de operações do complexo. Sua honestidade, lealdade e conhecimento do projeto o tornavam perfeito para o cargo. Alguns acionistas objetaram no início, mas Maria foi firme. Miguel merecia. O advogado Villarreal também estava presente, agora como assessor jurídico permanente do Grupo Castillo. E Sofia, doce Sofia, que finalmente havia sido reconhecida legalmente como filha dos senhores Castillo e agora fazia parte do conselho administrativo. Maria se certificou disso. Era o justo. "Senhora Hernández", disse um repórter aproximando-se, "o Grupo Castillo cresceu 30 em valor desde que a senhora assumiu o controle. Os investidores estão muito contentes. Qual é o seu segredo?" Maria sorriu. "Honestidade, transparência e cercar-me de gente boa que realmente se preocupa em fazer as coisas bem. O que pensa sobre seu ex-marido? Já o visitou na prisão?" Maria negou com a cabeça. "Não, esse capítulo da minha vida está fechado. Alejandro tomou suas decisões e agora vive com as consequências. Eu escolhi olhar para a frente, não para trás." Depois da entrevista, Maria e Miguel caminharam pelo complexo. Os inquilinos começavam a mudar-se, as lojas abriam. A vida florescia no lugar onde quase tinha terminado a de Maria. "Como se sente?" perguntou Miguel. "Estranha", admitiu Maria. "Pensei que quando tudo terminasse, me sentiria completamente feliz, vitoriosa, mas na maior parte me sinto em paz." "A paz é melhor que a vitória", disse Miguel com sabedoria. Maria olhou para ele. Este homem humilde que não tinha obrigação de ajudá-la, mas o fez mesmo assim. Que arriscou seu trabalho, sua segurança, tudo,
para defender o que é certo. Miguel, nunca poderei te agradecer o suficiente. Não tem que agradecer nada, Senhora Maria. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não qualquer um. Você é especial. Miguel corou ligeiramente. Nesses meses haviam desenvolvido uma amizade profunda. Alguns rumores diziam que era mais do que amizade, mas ambos ignoravam as fofocas. O que tinham era algo genuíno, construído sobre respeito mútuo e experiências compartilhadas. Naquela noite, Maria voltou sozinha para seu novo apartamento em Polanco. Já não vivia na mansão de San Angel. Tinha vendido essa propriedade e tudo o que lhe lembrava Alejandro. Este novo espaço era seu, moderno, mas acolhedor, cheio de luz. Serviu-se de uma taça de vinho e saiu para a varanda. A cidade do México estendia-se diante dela, milhões de luzes piscando na escuridão. Pensou em tudo o que tinha passado, a queda, a dor, a traição, a luta, a vitória. Pensou na mulher que tinha sido um ano atrás, ingênua, confiante, cega aos sinais de perigo. E pensou na mulher que era agora, forte, independente, inquebrável. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Miguel. Reunião amanhã às 9 com os novos investidores japoneses. Pronta para conquistar a Ásia? Maria sorriu e respondeu. Sempre pronta. Bebeu seu vinho e olhou as estrelas. Em algum lugar desta cidade, Alejandro estava em uma cela, provavelmente culpando o mundo por seus problemas, incapaz de aceitar que tinha destruído sua própria vida. Mas ela não pensaria mais nele. Não lhe daria mais poder sobre seus pensamentos. Maria Fernanda Hernández tinha caído de uma torre, literalmente, e tinha sobrevivido. Tinha lutado contra o homem mais poderoso de sua vida e tinha ganhado. Tinha tomado um império corrupto e o transformado em algo digno. Não era o que tinha imaginado quando se casou com Alejandro 7 anos atrás. Não era o conto de fadas que sonhou quando menina. Era algo melhor. Era real. Era seu. E enquanto o vento da noite acariciava seu rosto, Maria brindou em silêncio pelas segundas oportunidades, pela justiça, pela verdade e por si mesma, a mulher que se recusou a ficar no chão depois da queda, a mulher que se levantou, sacudiu a poeira e reconstruiu sua vida do zero. A mulher que agora entendia que a verdadeira fortaleza não vem de nunca cair, mas de levantar-se cada vez que você cai. Maria Fernanda tinha caído do céu, mas tinha voltado como fogo, e ninguém voltaria a apagá-la jamais. Obrigado por me acompanhar até o final desta história. Seu tempo e apoio significam muito para este canal. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Conte-me nos comentários o que achou e que outras histórias gostaria de ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.